cheguei numa agência em São Leopoldo, e aí, de crachá, tudo, de terno, cheguei na porta e disse pro guarda, eu vim falar com o gerente. O guarda saiu assim, ó, duro, foi falar com o gerente, chegou lá pro gerente e disse assim, o que foi? Cara, a Ellen Ganzaroli tá aí querendo falar contigo. Pra quê, né? O gerente pegou e saiu da mesa dele, olhou assim, e daí ele me chamou e pá. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, olha, teu apelido já chegou nas unidades. E aí, mulherada, estamos aqui para mais um programa. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é uma procura muito das líderes, que é como aumentar as vendas. A gente trouxe aqui uma convidada mega especial que trabalha com isso diariamente, com estratégias de vendas, apoiando aí vários clientes. Então, hoje o tema é aquele coisa, né, de combater a meta no fim do mês. E a gente teria aqui mais uma convidada. Então, hoje é um momento que a gente vai fazer até uma homenagem para essa outra convidada. Então, Ju, vai lá, toca a bola. É isso mesmo. Fala, mulherada! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje é um dia triste, ao mesmo tempo o que nos alegra é saber que a gente está aqui para a gente continuar trazendo informação para vocês, trazendo mais conteúdo de forma leve, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui para vocês que hoje faria parte desse nosso time aqui, das nossas convidadas, a Cris. Infelizmente ela foi mais uma vítima pelo coronavírus, então ela faleceu recentemente. Esse programa está indo ao ar mais para o final do ano, mas ela infelizmente, né, perdeu a vida no final de abril, e eu não poderia deixar de mencionar isso em homenagem mesmo, fazendo referência ao prazer que foi compartilhar momentos com ela. E que hoje, falando de como aumentar vendas, não teria quem eu trazer senão ela, para poder falar. Ela que foi uma gestora maravilhosa, cheia de um espírito de líder nato e de fazer com que as pessoas fizessem por ela, e por onde passava batia a meta e, falando uma palavra assim bem escrachada, arregaçava de vender. Estou aqui com o pessoal do call center, que eu acho que eles não gostaram da campanha que eu acabei de divulgar. Meninas, quem é aqui que vai pro Solado Engenho? Por onde ela passava, sempre com uma equipe gigantesca e sempre fazendo as pessoas fazerem por ela, e com aquele sorrisão e aquela vida, aquela vontade de viver. Então, essa homenagem para você, Cris, para os familiares, para as pessoas que ficaram. O nosso abraço aqui do Roda de Saia para os familiares, dizer que a gente não chamou outra convidada em homenagem a ela, porque ela com certeza vai ser lembrada durante toda essa gravação e vai ficar para sempre guardada aqui no meu coração, com certeza. Eu que fiz parte da contratação dela na última empresa e tive a oportunidade de trabalhar quase um ano junto com ela. Então fica o nosso abraço, o nosso respeito e o nosso carinho pela Cris e por todos os familiares, tá bom? Então, vamos lá, vamos mandar bala, vamos falar aqui, então, para poder continuar o nosso legado, né, a nossa missão aqui no Roda de Saia, que é trazer conteúdo para vocês e informação de uma forma leve, tranquila e o mais rica possível, né, Jaque? Ei, Ju, eu queria até falar uma coisa importante, porque assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a outra Cris, porque a gente até brincou muito, né? As Cris no grupo. Foi. E foi coincidência de termos duas Cris no mesmo programa. E eu não conheci, mas você me mostrou alguns áudios dela, me falou sobre ela e o quanto ela era alegre. Então a gente vai trazer essa alegria para esse programa, para realmente reforçar a memória dela e agradecer por ela ter tido a oportunidade de te conhecer, né, Ju, de ter passado pela sua vida, de ter ensinado, de ter trazido essa alegria. E eu quero aqui passar para minha convidada, a outra Cris maravilhosa. Cris, se apresenta para nós, conta quem é você, fala um pouquinho aí da sua experiência. Ela que tem, assim, uma lista curta de coisas que ela faz, mas conta aí para nós, Cris, quem é você? Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. E eu jurei que a Júlia ia dizer assim, mas agora vamos falar de coisas boas, vamos falar de TechPix. Eu juro que eu ouvi ela falar isso.
Ai, Iogurteira gente, não podia top perder term. essa piada, porque eu jurei que ela ia falar isso. Ai, meu Deus. Então, também já quero deixar aqui o meu abraço, né, e os meus sentimentos aí à família da Cris. Eu tenho certeza que ela, sendo uma Cris, ela era uma pessoa diferentona, né, ela era uma pessoa que, por onde ela passava, ela deixava uma marca, né, ela levantava a galera, por ser uma marca registrada desse nome. E, bom, quem sou eu na fila do pão, então, né? E porque se você está aqui assistindo esse programa e a esse vídeo e você não quer comprar TechPix, eu recomendo que você fique aqui até o final, né? Porque vai valer a pena. E quem sou eu na fila do pão? Eu trabalho com gestão de equipes de vendas já há quase 18 anos, né? Então, com gestão de equipes e equipes de vendas já há todo esse tempo. Cris, deixa eu te interromper, peraí. Você trabalha desde os 8? Eu ia dizer agora, eu começo a me sentir um pouco velha quando eu começo a contar esses anos. Você assim, pode falar que você começou a trabalhar, ainda era menor de idade, ainda Jovem aprendiz, né? Gente, desculpa, eu não podia deixar assim, essa passar. Vai lá, manda eu bola. comecei a trabalhar com 12, né? Mas na área de vendas eu comecei a trabalhar com 16, com gestão de equipes com 17. Fui a gestora mais jovem do Brasil inteiro nesse primeiro banco que eu trabalhei. Eu fui promovida a gerente só com 18, porque só poderia nessa idade, né? O rito dos bancos não permitia gerentes menores de 18 anos, mesmo que eu já fosse emancipada. Mas hoje eu trabalho com consultoria empresarial, né? Trabalho com mentoria para empresárias. Sou sócia no escritório de advocacia e aí desce todo o enredo de todas as outras atividades que eu já comentei com vocês. Então, já prestei serviços como consultora e já trabalhei como gestora na área de comércio, serviço, indústria. E por isso que hoje a gente vai falar muito sobre vendas aqui e eu me sinto plenamente habilitada para promover soluções, né? Entregar band-aids e apagar incêndios aí no seu negócio. Fica até o final que vai valer a pena. Muito bom, Cris. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E deixa eu já quero iniciar com a pergunta que vale $1 milhão, né? A gente adora trazer isso, né, Jaque? Essas perguntas que valem $1 milhão. Você, Cris, o que você julga ser mais importante para fechar uma venda? O que a pessoa precisa ter, o que ela precisa pensar e o que ela precisa, de repente, focar para ser um grande vendedor? O que a pessoa precisa focar para fazer uma grande venda e para ser um bom vendedor é não querer vender. Simples assim. Se a pessoa quiser vender, ela se ferra. Se a pessoa não quiser vender, se ela quiser promover solução, se ela quiser ouvir o cliente, entender a dor do cliente e pensar numa solução junto com ele, vai ser o melhor vendedor ou a melhor vendedora que existe, mas não pode estar focada na venda, tem que estar focada na solução. Gostei de você, Cris. É bem isso, se você ficar focada só na venda, só no valor e só em tudo, a pessoa que tá ali do outro lado, ela vai entender isso e ela vai correr de você, né? Ou tô errada? Exatamente, tanto é que eu ensino na mentoria hoje para as empresárias que estão comigo, que toda vez que um cliente me procura, que quer contratar um serviço de consultoria ou quer contratar um serviço de mentoria, eu sempre digo o seguinte, eu marco uma consultinha médica sem compromisso, em que eu faço um breve diagnóstico. E quando eu marco, eu já digo para o cliente, eu quero primeiro entender se eu tenho como te ajudar. Eu preciso entender o teu problema e entender se eu tenho como te ajudar. E aí, nesse momento em que a gente estiver conversando, eu vou dizer se eu tenho como te ajudar, se não, quem pode, né? E se eu tiver como te ajudar, aí sim eu vou te apresentar como é que funciona a questão do investimento, enfim, quais seriam as melhores opções para ti. Então, eu nunca saio de cara atravessando o cliente dizendo que eu tenho a melhor solução para ele, mesmo que eu saiba que eu sou, né? Mas eu não digo isso para o cliente, porque afinal de contas, né? A gente não pode ser assim tão prepotente no primeiro contato com o cliente, né? A gente tem que primeiro deixar as pessoas nos amarem para depois a gente ser assim, ao natural, quem a gente é. Ai, Cris, é isso mesmo. E assim, eu gosto muito quando a gente traz histórias aqui, né? Porque eu e a Ju, a gente também já trabalhou dentro da área comercial. Então, a gente teve muito uma atuação de, como se fosse uma BP, né? Business Partner dentro da área comercial. Então, a gente ouvia muitas histórias, a gente ia a campo, né, Ju? Junto com os vendedores e tal. Então, a gente vê histórias desafiadoras.
E aí, Cris, assim, conta pra gente uma história que para você foi muito desafiadora, seja sua em relação às vendas, seja de um cliente. Qual é a história, assim, que você lembra que você fala, putz, isso foi desafiador? Tem uma história que foi quando eu saí do banco, né? Eu saí do Banco Santander, foi quando aconteceu a fusão com o Banco Real. E, na época, eles me fizeram uma proposta para ficar no banco como gerente Van Gogh. Mas, devido ao meu desejo de liberdade incessante, eu jamais trocaria a minha liberdade de viajar o Brasil para ficar sentado o dia inteiro dentro de uma agência numa única cidade. Nunca, né? Nunca. E aí, disse, então, beijos, estou indo, tchau, não quero mais, tu é doida, como assim? Tu vai sair do banco e tal, e saí. E aí, o que eu vou fazer da minha vida amarela neste meio do caminho em que, né, já tinha sido supervisora do Banco Santander, já tinha sido isso, já tinha sido aquilo, vou me recolocar aonde? Só que eu tinha algo dentro de mim que eu queria saber se eu ainda sabia vender. E eu tinha algo que, como eu trabalhei muito tempo dentro do segmento financeiro, com empréstimos e tal, eu queria saber se as minhas ideias, se as minhas técnicas valiam para qualquer segmento, né? Se não era uma coisa que eu só sabia vender dinheiro. Eu queria saber se eu conseguia vender outra coisa. E aí eu pensei, eu quero voltar para a ponta. Eu quero voltar a vender. Porque eu quero testar na prática, ver se eu ainda funciono, se eu ainda sou boa. E aí eu fui trabalhar numa imobiliária. E nessa imobiliária, gente, sério, eu achei assim, ó, que era o fim da minha carreira como vendedora. Porque eu passei 3 meses sem vender nada. Nada. Tipo assim, o caos. Me sentindo, né, o pior do pior do pior do pior do pior, e não vendia nada. Até que um belo dia eu parei e pensei assim, tá, olha só, se eu fosse gerente, o que eu faria nessa situação? Eu tô pensando como um operacional e não tô vendo aonde tá o problema nisso aqui. E aí, teve um dia que eu simplesmente parei tudo, que foi o que eu fiz na primeira empresa que eu trabalhei na capital. Eu parei tudo, eu me sentei e eu fiquei olhando os colegas e vendo tudo que estava acontecendo no ambiente, pensando assim, o que eles estão fazendo que eu não estou? Quais são os erros que eu estou cometendo? E foi observando os colegas, foi olhando o que eles estavam fazendo que eu não estava fazendo, que eu me dei conta que eu não tinha uma estratégia. Todos aqueles que estavam vendendo, que estavam dando certo, tinham uma estratégia e eu não tinha. Então, naquele momento, eu peguei o que eu estava vendo, que todos estavam fazendo, que estava dando certo, coloquei no liquidificador, fiz isso aqui e pensei assim, agora vai dar certo. E deu tão certo que eu vendi 5 apartamentos em uma semana, depois que eu defini essa estratégia. Então, foi uma questão que eu senti na pele, né? Tipo assim, já tinha acabado todas as reservas, tinha acabado todo o dinheiro. O último dinheiro que eu tinha, eu tomei um calote, né? O cliente não apareceu para tomar o café comigo, eu já tinha tomado café, já tinha gasto café, não tinha mais dinheiro para nada. E eu, cara, amanhã eu não tenho mais dinheiro, o que eu vou fazer? Aí foi onde surgiu toda essa ideia da estratégia, no dia seguinte eu vendi o primeiro e assim foi. Então, para mim, na pele, essa foi a pior situação que eu vivi, de não conseguir vender depois de ter passado tanto tempo, ó, sentadinha na cadeira do gestor. Eu tinha desaprendido, né? Eu tinha atrofiado. Então, eu precisei voltar ativa para conseguir me reinventar, me reciclar para poder voltar a ficar à frente das pessoas de novo. Caramba, Cris, deve ter dado uma desmotivação 3 meses sem vender, né? Nossa. Ô, Jaque, sério, eu pensei assim, desculpa com perdão da palavra, mas que cagada que eu fiz ter saído do banco. Com certeza, que você fala, putz, não sei, mas... Que cagada! Que cagada! Né? Às vezes tem isso, né? E assim, exatamente. Eu vou até trazer assim, vou puxar uma pergunta que me veio aqui. Você não chegou a usar a camisa do mês, então, para vender? Para vender, não? A gente estava dando risada aqui, mulherada. Muito interessante, assim, esse bordão aí. E assim, vou até perguntar, gente, depois comenta aqui se já ouviram isso, né? Usar a camisa do mês ou a saia do mês. A Cris, ela é do Rio Grande do Sul, a gaúcha, ela não conhecia esse termo e a gente ficou brincando por que ela não conhecia, porque eu e a Júlia, a gente já ouviu, assim, em vários lugares que a gente já foi. E a tal da camisa do mês, eu já ouvi muito, assim, né, o último dia do mês, dia de bater meta, né, aí falam pra mulherada, abre um botão a mais, porque aí você faz venda. Então, a gente trouxe aqui para tirar uma onda, né, porque
Gente, tem umas estratégias muito malucas, né, para aumentar a venda. É claro que eu estou trazendo aqui se torna até uma piada nos dias de hoje, a gente ouve isso, mas eu tenho certeza que muitas mulheres já ouviram esse tipo de piada. E assim, Cris, né, falando dessa questão de estratégias, tirando a camisa do fechamento do mês, ou até falando da estratégia da camisa do mês, qual foi o absurdo de estratégia que você já ouviu, até assim, dos teus clientes? Qual foi os absurdos que você já ouviu aí falando sobre isso? Ai, já ouvi absurdo do tipo, a gente vai mandar para o cliente porque ele não vai mandar de volta, então eu vou inflar o pedido do cliente, coisas que ele não pediu, né? Eu peguei uma equipe extremamente viciada quando eu cheguei na capital, que batia meta, algumas pessoas da equipe batiam meta assim. O cliente não... Chegava o pedido do cliente, chegava o orçamento do cliente e o orçamento do cliente não batia com o pedido que saía da empresa. Oi, como assim? O que está acontecendo aqui? Não, eu sempre mando a mais. Como assim manda a mais? Ele nunca reclama. Depois, se ele liga para cá dizendo que ele não pediu, eu digo para ele que ele está me ajudando a bater a meta e fica tudo bem. Então, assim, a treva da treva, né? A treva da treva. Então, de ficar empurrando coisa no cliente, sabe? Mas, para mim, assim, o pior, mentir para o cliente, dizer que é o que não é, né? Então, isso no segmento financeiro era muito comum. Quando eu cheguei em uma determinada empresa bem famosa aí, isso era uma prática bem comum, de não falar para o cliente exatamente qual era a taxa de juros que o cliente estava comprando. E o que acabava acontecendo? Nem assim batiam meta. E aí, quando eu peguei a equipe e a gente começou a ser 100% verdadeiro com o cliente, trabalhando simplesmente na dor que o cliente estava sentindo, na solução que estava aparente para ele, mas dizendo de A a Z o que ele estava contratando, a gente começou a bater meta. Então, eu não acredito que se bata a meta e que a solução seja mentir para o cliente. Se lá em 2008, 2009, isso não era possível, quem dirá hoje em época de redes sociais, em época de Reclame Aqui, que tu vai fazer qualquer coisa indevida para o cliente, teu nome vai estar lá estampadão lá no Reclame Aqui, dizendo tudo o que aconteceu e mais um pouco, fora os ataques, né, nas redes sociais. Então, se antes já não era compatível, agora menos ainda. E essa questão da taxa de juros foi uma coisa que ficou muito marcada, né? Eu passei por várias equipes em termos de segmento financeiro, e isso era muito prático. O cliente quer tanto de dinheiro. Aí fazia isso. Tá, mas o cliente tem ciência de que isso está sendo feito? Não, mas ele disse que ele queria tanto dinheiro. Eu vou conseguir o dinheiro para ele. Oi, mas ele precisa saber, né? Ele precisa saber aquilo que ele está contratando. Vamos informar o cliente, então, né? Cris, você falando, é incrível ouvir que ainda acontece isso, né? Em pleno 2020 ainda esteja acontecendo isso, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a profissão de vendedor, ela é uma profissão tão linda quanto as outras, né? Tão importante quanto as outras, se não mais ainda, porque eu costumo dar uma puxada de saco, porque eu sou veia total comercial, né? E eu costumo dar uma puxada de saco e falar que sem um bom comercial, o comercial é o que vai trazer o cliente, é o que vai trazer dinheiro para a empresa, é o que vai fomentar, é o que vai fazer o negócio girar, né? Claro que se não tiver as outras áreas também ali para conversar, também nada vai girar, mas, enfim, guardadas as devidas proporções, o vendedor ele é extremamente importante. E eu vejo que com o tempo, quando se abre hoje... Quando se abre uma vaga para vendedor, a dificuldade que é para arrumar um vendedor. Porque eu vejo que a dificuldade que é até para a pessoa assumir que ela é vendedora, bater no peito e falar, não, eu vendo, eu gosto de vender, eu sou vendedora. Porque eu vejo que criou, não sei se vocês vão concordar comigo, Cris e Jaque, eu vejo que criou um certo preconceito, que infelizmente a gente sabe que ainda existe muito disso, né, de pessoas que estão focadas exatamente no oposto que a Cris falou lá no começo. Às vezes a gente fica tanto na ansiedade, eu me coloco nisso também, porque eu faço parte disso, fica tanto na ansiedade de querer vender, de ter o resultado logo, e às vezes não é nem tanto focado só no dinheiro em si que vai receber, mas no produto que se você sabe que aquela pessoa vai acabar recebendo, no benefício que aquela pessoa tá recebendo, né?
E eu, nos últimos anos, eu só prestei consultoria para empresas do setor funerário. Não sei se você é mulherada, vocês que estão assistindo a gente aí, se vocês sabiam disso. Mas me especializei nesse setor e hoje eu dou treinamento e desenvolvo pessoas para o setor funerário, principalmente para a área comercial. E aí eu vou contar uma história que a Jaque falou que é gostoso trazer história, e é mesmo, né? Fica sempre muito mais gostoso. E aí vocês que não são desse ramo, vocês vão até achar engraçado. O que acontece? Eu trabalhei de norte a sul do país, né? Dando consultoria para empresas do setor. E eu lembro que eu estava numa cidadezinha bem pequenininha no interior do Pernambuco. E lá, a estratégia que eles utilizavam para vender o plano familiar, né, o funerário, sabe o que eles faziam? Qual era a estratégia que eles utilizavam? Para vender o plano familiar era até difícil ali naquele bairro. Então, o que eles fizeram? Falaram, não, esse plano aqui, ele dá direito a quê? Ah, dá isso, dá a urna. Falaram, como é que eu vou sair com a urna, né, com o caixão na mão, né, mostrando para as pessoas? Né, não vai fazer sentido. Aí acredito que tenha sido a dona da empresa, que ela era muito presente na área comercial, falou assim, sabe o que a gente vai fazer? O plano top, ele não dá direito à limusine, então bora pegar essa limusine, colocar para andar na rua e as pessoas vão ver a limusine, quem sabe isso não chama atenção. Meninas, mulheradas, vocês estão assistindo. Cara, vocês precisam ver como foi, assim, interessante o resultado. Uma cidade super pequenininha. Primeiro passava o carro de som falando, oi, aqui tá passando a empresa tal. Na sua rua, no seu bairro, tal. Esperem que logo mais um vendedor vai bater aí na sua porta. Nisso passa a limusine atrás. E, gente, pasmem, eu vendi um plano para um senhorzinho que falou, olha, quando eu morrer, eu quero andar nesse carro. Eu não tenho... E uma pessoa, assim, extremamente simples, que você sabe que dificilmente conseguiria, né, teria algum evento para ele andar numa limusine dessa, e falou, na vida eu não vou andar, mas quando eu morrer, eu quero morrer com dignidade, eu quero ser carregado por uma limusine dessa. E vendeu um plano pra caramba dessa cidade. E foi uma experiência, assim, incrível que eu trago, impossível esquecer, né? Vocês têm alguma história parecida, assim? Teve coragem de andar na limusine? Cara, claro, eu já andei, a minha maior vontade já que era dirigir, eu vou até colocar na edição, sabe aquele carrinho, o carrinho de carregar a urna? Não. Era meu sonho dirigir, porque eu sempre gostei de dirigir caminhão, carro, tudo. Foi meu sonho é dirigir esse carrinho. Eu fui numa das empresas lá, ele deixou eu dirigir. Aí tá eu lá no meio, dirigindo o carrinho de carregar caixão. Olha, deve ter 300 muito bom, histórias, né, gente? Porque é um segmento que tem um certo tabu por causa da questão da morte, e acaba que traz quem trabalha, né, acaba trazendo um pouco mais de naturalidade, né, de falar sobre o assunto, do que não é natural às vezes pra gente. E também fora as histórias, né, que deve ter muita história engraçada, divertida. Eu, assim, agora de bate-pronto não lembrei de nenhuma engraçada, não, mas acho que eu lembro de uma coisa que é meio falcatrua, assim, tá, gente, que falando de morto agora, né, eu lembrei agora dessa história. Eu trabalhei numa empresa de telecom, e a gente descobriu uma fraude de um grupo que pegava a lista de pessoas que morriam, assim, no dia anterior, eles abriam, né, que tem lá aquele diário de pessoas, e eles vendiam para aquelas pessoas o plano de telefonia, de TV, enfim. Então, era o vendedor que fazia uma falcatrua junto com o técnico, porque essas áreas tinham que se comunicar, tinha que dar baixa na instalação, né? Então, e aí do técnico ainda levava embora o aparelho, né? Toda a coisa de instalação ele pegava. E aí, quando a gente foi começar a investigar isso, e aí a gente fez, gente, mas quem são essas pessoas? A gente começou a pesquisar o nome das pessoas que eram possíveis clientes, porque depois de um tempo a empresa ligava para saber, não tinha pagamento, né? Depois de 3 meses não teve pagamento, porque às vezes até o próprio vendedor até pagava o primeiro boleto ali para dar uma disfarçada e tal, né? Mas aí chegou uma hora que não pagava mais. E daí a empresa começou a ir atrás. Gente, era assim, era até engraçado, né, gente? A lista de gente morta. Eles pegavam listas de pessoas que tinham morrido. Então, gente, como a Juliana falou, tem tanta falcatrua, né? Tem tanta coisa que acaba queimando o filme da área comercial.
que é realmente tão importante, né? E Cris, assim, com certeza você deve ter milhares de histórias, e até conte aí pra gente essas histórias, né, engraçadas ou enfim, desse tema que a gente está trazendo. Mas eu queria que você falasse, assim, pensando na líder da área comercial, quais dicas que você daria para que ela pudesse fomentar essas vendas de uma forma sem fraude, né, de uma forma que não valorize, às vezes, o vendedor malandro. Então, eu queria que você trouxesse aí algumas dicas para essa mulherada que está ouvindo a gente aqui. Mas agora falando especialmente das líderes, né? O que eu vejo muito hoje na questão das empresárias que fazem com que as suas equipes não performem como poderiam. Não é nem como elas gostariam, é como poderiam. O primeiro aspecto é que hoje se investe pouquíssimo tempo em treinamento e se quer retorno muito rápido em termos de venda, né? Então, se dedica muito pouco tempo a treinar as equipes. Treinar no sentido técnico do produto, mas aí a gente nem entra no mérito de treinar essa equipe para entender de pessoas. Então, quando a gente entra no cerne da questão, quando a gente começa a observar essas empresas de perto, a gente percebe que a etapa da sondagem é algo que não existe e as empresas falam muito pouco sobre contexto. Então, as pessoas da equipe não sabem por que estão vendendo, para quem estão vendendo e por qual motivo acordam e saem das suas casas todos os dias de manhã para entrar naquela empresa e vender um determinado produto. Então, a gente tem vários robôs dentro da nossa equipe esperando que esses robôs façam algo mais do que apertar botões. Então, se você é uma líder, se você é uma empresária e está assistindo esse programa, você precisa pensar em como tirar a sua equipe da Matrix, tirar eles do simplesmente apertar botão igual um robozinho e ensiná-los sobre contexto, sobre cultura, sobre gente e sobre quais os benefícios que o seu produto pode promover enquanto transformação na vida dos seus clientes. Não simplesmente venda e leve para casa. Não, que tipo de transformação aquele produto pode gerar no cliente da sua empresa. Hoje, a grande falta é essa. A partir do momento que a gente começa a contextualizar as coisas para a equipe, a entender quais são os seres humanos por detrás dessa equipe e mostrar para essa equipe quem são os nossos clientes, o que eles vão ter de benefício com o nosso produto, essa equipe começa a performar de uma forma diferente. E hoje, não tem como dizer que tem uma venda separada da rede social. Se você é empresária, está assistindo esse programa, não está vendendo tanto quanto gostaria e você não tem presença digital com a sua equipe, ou seja, a sua equipe não está captando online, tá aí o motivo da sua possível derrota nesse sentido das vendas, é porque não está captando online. Que aula, que gostoso ficar aqui te ouvindo. Se você não parasse, eu ia ficar aqui ainda. Eu e a Jaque, a gente já estava aqui com um caderninho, canetinha, anotando tudo. Que gostoso. Pena que passa tão rápido, né? Olha lá. Eu quero super agradecer, Cris, a sua presença, a sua disponibilidade, agradecer a sua desenvoltura, né? Trazendo muita informação para quem está nos assistindo, obrigada de coração. E vocês, mulherada, vocês que estão assistindo a gente, obrigada também pela sua participação, tanto aqui no YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram. Ó, a gente está presente em todas as redes sociais. E no Instagram, não sei se você ainda já nos segue, se você ainda não segue a gente, ó, vou deixar o QR Code aqui para vocês clicarem e começarem também a seguir a gente lá, que a gente está sempre trazendo alguma informação, trazendo novidades para vocês, tá bom? E se você ainda não fez isso, compartilhe esse vídeo com as meninas que você gosta, curte esse vídeo e também, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Quero super agradecer a presença de vocês, da Cris, Jaque, muito obrigada, foi uma delícia estar com vocês aqui hoje. Foi ótimo mesmo, obrigada, mulherada. Cris, obrigada por ter trazido tanto conteúdo aqui pra gente, foi maravilhoso. Meninas, muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer, né? Eu quero deixar aqui para as empresárias que hoje vocês têm um mar de clientes nas redes sociais, vocês não precisam gastar R$1 para atingir esse mar de clientes. Aproveita essa oportunidade para vender cada dia mais com o seu produto ou com o seu serviço, tá bom? Um beijo, gente! Isso aí, ó, sigam a Cris, a gente vai colocar aqui o Instagram, ela dá várias aulas lá no Instagram, gente, de como você pode aí fomentar as vendas, enfim, vai lá, segue ela que vale a pena, tá bom? Beijo, mulherada! Beijo! Beijo! Não sai!